O ano de 2023 parece estar trazendo consigo uma ameaça iminente e assustadora, capaz de ser considerada o pior desastre da América do Norte em 300 anos. Parece que tudo está apontando para um evento catastrófico prestes a ocorrer, gerando preocupação e incerteza em todo o continente. Embora os desastres naturais tenham sido uma parte intrínseca da história da humanidade, o que está por vir parece que é algo sem precedentes em escala e impacto. O que está mudando em nosso planeta? Por que desastres climáticos estão cada vez mais recorrentes? O que está acontecendo? Será o início do fim? No vídeo de hoje exploraremos tudo isso. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, não espera até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Ondas de calor sem precedentes com o retorno do El Niño em 2023. O retorno do fenômeno climático. El Niño no final deste ano fará com que as temperaturas globais subam fora do gráfico e causem ondas de calor sem precedentes, alertaram os cientistas. As primeiras previsões sugerem que o El Niño retornará no final de 2023, exacerbando o clima extremo em todo o mundo e tornando muito provável que o aquecimento global exceda 1,5 graus. Inclusive, o ano mais quente registrado na história, 2016, foi impulsionado por um grande El Niño. Esse fenômeno faz parte de uma oscilação natural impulsionada pelas temperaturas do oceano e ventos no Pacífico, que alternam entre El Niño, sua contraparte mais fria, e La Niña, condições neutras. Nos últimos 3 anos, houve uma sequência incomum de eventos La Niña consecutivos. Assim, este ano já está previsto para ser mais quente do que 2022, e os conjuntos de dados globais classificam como o 5º ou 6º ano mais quente já registrado. No entanto, fenômeno El Niño ocorre durante o inverno do hemisfério norte, e seu efeito de aquecimento leva meses para ser sentido, o que significa que é muito mais provável que 2024 estabeleça um novo recorde global de temperatura. Para você ter noção, os gases de efeito estufa emitidos pelas atividades humanas elevaram a temperatura média global em cerca de 1,2 graus até o momento. Isso já levou a impactos catastróficos em todo o mundo, desde ondas de calor nos Estados Unidos e na Europa, até inundações devastadoras no Paquistão e na Nigéria, prejudicando milhões de pessoas. É muito provável que o próximo grande El Niño possa nos levar a mais de 1,5 graus. A probabilidade de ter o primeiro ano em 1,5 graus no próximo período de 5 anos é agora de cerca de 50-50, disse o professor Adam Scaife, chefe de previsão de longo alcance do Met Office do Reino Unido. Sabemos que com a mudança climática, os impactos do El Niño vão se intensificar, e é preciso somar isso com os efeitos da própria mudança climática, que cresce cada vez mais. Juntando essas duas coisas, provavelmente veremos ondas de calor sem precedentes durante o próximo El Niño, concluiu. Assim sendo, os impactos flutuantes do ciclo El Niño e La Niña podem ser vistos em muitas regiões do mundo. Contudo, felizmente, a ciência agora pode nos dizer quando essas coisas acontecerão meses à frente. Portanto, realmente precisamos usá-la e estar mais preparados, desde a prontidão dos serviços de emergência até as culturas a serem plantadas. O professor James Hansen, da Universidade de Columbia, em Nova York, e seus colegas disseram recentemente: sugerimos que 2024 provavelmente estará fora do gráfico como o ano mais quente já registrado. É improvável que o atual La Niña continue pelo 4º ano. Mesmo um pouco de El Niño deve ser suficiente para uma temperatura global recorde. O declínio da poluição do ar na China, que bloqueia o sol, também está aumentando o aquecimento, disse ele. Embora o El Niño sobrecarregasse o clima extremo, o grau de exacerbação estava em debate entre os cientistas.
O professor Bill McGuire, da University College London, Reino Unido, disse: quando o El Niño chegar, o clima extremo que assolou nosso planeta em 2021 e 2022 será insignificante. Enquanto o professor Tim Palmer, da Universidade de Oxford, disse: a correlação entre clima extremo e temperatura média global não é tão forte, mas os efeitos termodinâmicos da mudança climática farão com que as anomalias que obtemos de um ano de El Niño apenas fiquem mais extremas. Assim, os resultados da modelagem climática divulgados no início de janeiro pelo Bureau of Meteorology da Austrália indicaram que o país pode passar de 3 anos de chuvas acima da média para um dos períodos de El Niño mais quentes e secos já registrados, aumentando o risco de ondas de calor severas, secas e incêndios. Já em dezembro, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos classificou as chances de um El Niño se formando em agosto ou outubro como 66%. Contudo, a escala do provável El Niño ainda não está clara. O professor Andy Turner, da Universidade de Reading, disse: muitos modelos de previsão sazonal estão sugerindo a chegada de condições moderadas de El Niño a partir do verão de 2023. O fenômeno El Niño-La Niña é a maior causa de diferenças ano a ano no clima em muitas regiões. Nos anos de La Niña, os ventos alísios de leste a oeste do Pacífico são mais fortes, empurrando as águas quentes da superfície para o oeste e puxando águas mais profundas e frias para o leste. Os eventos do El Niño acontecem quando os ventos alísios diminuem, permitindo que as águas quentes se espalhem para o leste, sufocando as águas mais frias e levando a um aumento nas temperaturas globais. Assim, as nações que fazem fronteira com o Pacífico Ocidental, incluindo a Indonésia e a Austrália, experimentam condições mais quentes e secas, fato que tende a ter muitas secas e incêndios florestais. As monções da Índia e as chuvas no sul da África também podem ser suprimidas. Outras regiões, como o leste da África e o sul dos Estados Unidos, que sofreram secas recentes, podem receber mais chuvas e inundações. Na América do Sul, as regiões do sul são mais úmidas, mas a Amazônia, já se aproximando de um perigoso ponto de inflexão, é mais seca. Os efeitos do El Niño também podem ser sentidos nas latitudes médias do hemisfério norte, com probabilidade de condições mais úmidas na Espanha a partir do verão, e condições mais secas na costa leste dos Estados Unidos no inverno e na primavera seguintes, afirmou Andy Turner. Assim, a maior questão não respondida é se a mudança climática favoreceu mais eventos El Niño ou La Niña, pois isso é crucialmente importante para os países que buscam uma adaptação de longo prazo e precisarão de modelos climáticos de resolução muito maior. Campo magnético da Terra está enfraquecendo. O campo magnético da Terra já diminuiu em quase 10% na média global, mas o fenômeno é particularmente forte em uma área que se estende da América do Sul à África. Conhecida como Anomalia Magnética do Atlântico Sul, esta área já tem causado distúrbios técnicos nos satélites que orbitam a Terra e que passam acima dela. Ainda sem explicações para o fenômeno e, portanto, sem condições de prever seu comportamento futuro, geofísicos começaram a usar dados da constelação de observatórios SWARM, da Agência Espacial Europeia, para tentar lançar alguma luz sobre o estranho comportamento do magnetismo terrestre na região. As teorias atuais indicam que o campo magnético é gerado, ao menos em grande parte, por um oceano de ferro líquido superaquecido e em turbilhão que compõe o núcleo externo da Terra, a cerca de 3.000 quilômetros abaixo dos nossos pés. Atuando como um condutor giratório, semelhante ao que acontece num dínamo de bicicleta, esse fluxo cria correntes elétricas que, por sua vez, geram o nosso campo eletromagnético. Os geofísicos sabem que esta explicação é parcial porque já se sabe que as marés oceânicas contribuem para o magnetismo da Terra. Contudo, este campo está longe de ser estático e varia em força e direção tanto no espaço quanto no tempo. Por exemplo,
Estudos recentes mostraram que a posição do Polo Norte magnético está mudando rapidamente. Nos últimos 200 anos, o campo magnético perdeu cerca de 9% da sua força, em uma média global. Assim, a redução da intensidade magnética foi particularmente forte entre a América do Sul e a África. E apenas nos últimos 50 anos, a força mínima de campo nessa área caiu de cerca de 24.000 nanoteslas para 22.000 nanoteslas, enquanto ao mesmo tempo a área da anomalia cresceu e moveu-se para o oeste a um ritmo de cerca de 20 km por ano. Nos últimos 5 anos, um segundo centro de intensidade mínima surgiu no sudoeste da África, indicando que a anomalia do Atlântico Sul poderia dividir-se em 2 células separadas. Inversão dos polos magnéticos da Terra. Alguns cientistas têm levantado a hipótese de que o atual enfraquecimento do campo seria um sinal de que a Terra está caminhando para uma inversão dos polos, quando os polos magnéticos norte e sul trocam de lugar. Eventos assim ocorreram muitas vezes ao longo da história do planeta, e apesar de estarmos atrasados pela taxa média em que estas reversões ocorrem, aproximadamente a cada 250 mil anos, a queda de intensidade no Atlântico Sul ainda está dentro do que é considerado um nível normal de flutuação. No entanto, os satélites e outras naves espaciais que voam pela área estão mais propensos a sofrer avarias técnicas, uma vez o campo magnético é mais fraco nessa região, de modo que as partículas carregadas podem penetrar nas altitudes dos satélites em órbita baixa da Terra. Assim, o mistério da origem da anomalia do Atlântico Sul ainda não foi resolvido, e o que se espera é que as observações da constelação Swarm deem para os geofísicos novas ideias sobre como ocorrem os processos pouco compreendidos do interior da Terra. O que será que essa inversão dos polos da Terra pode causar? Desastres climáticos aumentaram 5 vezes ao longo de 50 anos. Um desastre relacionado ao clima, ao tempo ou à água ocorreu todos os dias, em média, nos últimos 50 anos. Matando 115 pessoas e causando 202 milhões de dólares em perdas diárias, de acordo com um novo relatório abrangente da Organização Meteorológica Mundial, OMM. O número de desastres aumentou 5 vezes ao longo do período de 50 anos, devido às mudanças climáticas, condições climáticas mais extremas e relatórios aprimorados. Mas, graças a alertas precoces e gerenciamento de desastres aprimorados, o número de mortes diminuiu quase 3 vezes. O relatório apresentado é a revisão mais abrangente da mortalidade e perdas econômicas por clima, água e extremos climáticos até hoje. Ele avalia todo o período de 50 anos, bem como por década individual. De 1970 a 2019, os riscos meteorológicos, climáticos e hídricos foram responsáveis por 50% de todos os desastres, 45% de todas as mortes relatadas e 74% de todas as perdas econômicas relatadas. Mais de 91% dessas mortes ocorreram em países em desenvolvimento, usando a classificação de países das Nações Unidas. Dos 10 principais desastres, os perigos que levaram às maiores perdas humanas durante o período foram secas, 650 mil mortes, tempestades, 577 mil mortes, inundações, 58 mil mortes e temperaturas extremas, 55 mil mortes. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? O que tudo isso pode representar para o mundo? Será que um desastre global está prestes a acontecer? O fim dos tempos está próximo? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber sua opinião sobre esse assunto. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.